ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos podem tomar assim. Glória a Deus! Eu senti nesse versículo de trazer algo baseado nesses 3 versículos que eu li aqui. E eu senti de trazer um tema que diz assim, prossigo para o alvo, ou prosseguindo para o alvo. E como é um culto de jovens aqui, eu tentei fazer um negócio meio jovem. Sei que às vezes lá na igreja eu tenho um estilo meio diferente assim, de pregar, de falar as coisas da palavra de Deus, mas eu quero trazer uma coisa meio jovem aqui. Há uma modalidade no esporte chamada de futebol americano. E o objetivo deste jogo é marcar mais pontos que o time adversário, como no futebol comum que nós conhecemos aqui no Brasil. A principal forma de pontuar ou de se fazer um ponto é avançando ou prosseguindo para a zona do time adversário. O objetivo do jogador principal é que ele receba aquela bola e ele consiga romper as barreiras que é posta diante dele. Ele marca o ponto encostando a bola que ele tem na mão no chão, na zona do adversário. Isso se chama vou tentar falar aqui, um touchdown, uma coisa assim, touchdown, isso aí. Só que há uma maneira um pouco diferente do nosso futebol que nós conhecemos aqui no Brasil, ou do futebol brasileiro, ou do futebol que nós conhecemos. O futebol americano é um futebol muito violento. É um futebol onde eles precisam usar proteções e capacetes e usar muitas coisas para que eles não sejam feridos ou machucados. E a maneira em que o time adversário ataca é muito violenta. Por exemplo, quando um jogador ele possui a bola, todo o time adversário tem um objetivo de alcançar ele e derrubar ele de uma forma violenta, sejam eles 5, 10. É um jogo muito violento. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta de Filipenses, ele escreveu essa carta aos crentes de Filipos, uma igreja a qual ele tinha fundado ou que ele tinha inaugurado durante a segunda viagem missionária dele. E essa carta ele escreveu durante uma prisão. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E eu acho muito interessante que durante essa carta, se você for ler essa carta de Filipenses, o tempo todo ele vai dizer coisas como ânimo, avanço, progressão e combate. Era um homem preso que estava neutralizado pela lei romana, mas que ainda tinha em sua mente que ele não tinha ainda concluído aquilo para o qual ele tinha sido chamado. Por isso que ele disse, num contexto total do livro, ele disse, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Nesse contexto, Paulo usa frequentemente palavras como ânimo, avanço, combate ou prosseguir, nos trazendo ao nosso raciocínio ou pensamento a visão de alguém que em partes está neutralizado ou que está rodeado de adversários, como um jogador de futebol americano, tentando ou impedir de alcançar o objetivo. E no contexto do capítulo 3 e do verso 10 ao 14 do que eu li aqui, ele traz o assunto que ele estava tratando ali era o assunto da ressurreição. Ele estava tratando o assunto da ressurreição dos mortos, ou da perfeição, no dia em qual seremos perfeitos. Ou ele também está trazendo esse versículo dizendo, eu não julgo que eu já tenha alcançado a perfeição, eu não julgo que eu já sou perfeito, eu não estou dizendo que eu já estou totalmente pronto, mas uma coisa eu faço, uma coisa nós devemos fazer. Aleluia. Uma atitude nós devemos tomar. Nós devemos ter uma posição diante das coisas que nos oprimem no mundo. Eu não sei se você prestou atenção no culto aqui, mas desde o início Deus tem falado nessa direção.
ele tem falado nesse caminho, de que nós não podemos nos sentir acuados ou nos sentir intimidados, embora às vezes nos sentimos, irmãos. Embora às vezes nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos que não merecemos a graça de Deus, e assim é verdade, porque não somos merecedores do Senhor. Mas independente de tudo isso, uma coisa nós devemos fazer. A palavra nos diz no livro de 1 João capítulo 3 e verso 2, assim ó, de 1 João capítulo 3 e verso 2, o apóstolo João disse assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou vir buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja e ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, então seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ele está dizendo, não, somente quando Cristo vier, quando Cristo se manifestar, então sim seremos perfeitos, porque seremos semelhantes a Ele. Também em 1 Coríntios capítulo 13 e verso 10, o apóstolo também Paulo escreveu: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por exemplo, a nossa imperfeição humana não terá mais espaço na eternidade. Porém, no contexto geral do livro de Filipenses, Paulo está incentivando os irmãos a prosseguir para o alvo, seja na obra, seja no trabalho, seja ele como uma pessoa que estava presa, que estava neutralizado pelo inimigo ou pela lei romana. Ele sentia que ele tinha algo mais a fazer, mas também ele sentia que ele ainda não tinha alcançado a perfeição, a perfeição que o cristão deve alcançar em Cristo Jesus, que somente acontecerá na manifestação do Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós nos sentimos que a ponto de desistir da fé. Aleluia. O irmão Ezequiel falou algo assim. Nós sentimos que não, eu já não posso mais porque eu falei, porque eu errei de tal maneira que eu já não consigo mais. Eu já não mereço mais, eu já não posso mais. Aleluia. A palavra também nos diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e verso 8, diz assim, ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo como um leão e procurando a quem ele possa tragar. Satanás é o nosso inimigo. Ele é o nosso adversário pessoal. Ele é o meu adversário, ele é o teu adversário, ele é o teu adversário, e ele é o adversário da igreja. Ele não quer que nós cresçamos como indivíduos ou como membros do corpo de Cristo, porque se assim ele consegue fazer, ele impede que a igreja cresça. Porque se a igreja não possui membros firmes ou membros fortes, a igreja se torna fraca. Aleluia. Quando nós recebemos a palavra, ou quando todos nós aqui recebemos a palavra, ou quando todos nós aqui um dia tomamos a decisão ou pensamos em nossa mente que não, a partir de hoje eu quero mudar minha vida porque eu quero começar a seguir o Senhor. Eu quero tentar seguir o Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero, talvez alguém aqui já usou droga, ou já foi da bebida, ou já foi do mundo, ou já foi de festa, alguma coisa, ou uma tristeza, ou uma angústia, ou uma depressão, alguma coisa de ruim, todos nós passamos, todos nós, sem exceção, todos nós. Nós, é como se nós tivéssemos recebido um bom passe de bola. É como se um amigo nosso de time, que foi um evangelista, ou foi alguém que pregou para nós, nos entregasse algo valioso. Aleluia. Nos entregasse alguma coisa que nós deveríamos agora com aquilo que nós recebemos. Ou seja, quando você recebeu a palavra, quando eu recebi a palavra, quando o pastor ou o evangelista da igreja nos disse, ó, meu irmão, tem um caminho de salvação para a tua vida, ele nos entregou algo muito importante, muito valioso, mas que agora cabe a nós, a cada um de nós individualmente, romper as barreiras. Porque não pense você
decidimos fazer alguma coisa para Deus ou fazer alguma coisa juntamente com Deus, vai ser mamão com açúcar, que nem diz o outro. Sabe que há um tempo atrás nós iniciamos um trabalho na casa de um irmão lá da nossa igreja, um trabalho de culto doméstico. Um trabalho de culto doméstico, nós começamos naquela casa. E já faz algum tempo que nós estamos naquele trabalho. E eu confesso para os irmãos, eu sou uma das pessoas que ajuda lá. Teve vezes que eu pensei, não, mas aqui não vai fluir. Aqui não vai ficar. Eu pensei. Pensemos em parar, pastor. Pensemos em não, vamos parar. Sexta-feira teve culto lá. Tinha mais ou menos uns 4 visitantes novos. Porque a nossa imperfeição, a nossa mentalidade humana e às vezes carnal, porque às vezes estamos num momento difícil, o inimigo nos rodeia, Satanás nos oprime, e às vezes somos frágeis, e às vezes aquele atacante é neutralizado, na maioria das vezes, ele é pego. Só que o objetivo do jogo não pode terminar. Ele não pode encerrar ali. Porque tem um time todo que precisa vencer. Ainda que ele esteja esmagado no chão com 10 pessoas em cima dele, ele tem que se levantar. E ele tem que continuar. Agora que possuímos a palavra, que é poderosa para nos tornar sábios para a salvação, porém agora temos uma caminhada para enfrentar, ou temos um jogo a vencer. Temos que avançar, temos que ultrapassar os adversários, temos que romper as barreiras e enfrentar o inimigo. Você e eu possuímos algo valioso, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 3, por ali diz assim, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram, neutralizaram o projeto de Deus, tiraram o mal. O inimigo, o objetivo de Satanás, irmãos, amados, aqui estão, é nos tirar a palavra do Senhor. Por isso que o salmista Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu escondi ela no meu coração, para não pecar contra o Senhor. O semeador é o pregador da palavra, a semente é a palavra, e a ave é Satanás, que quer levar a semente. O verso 18 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem, quando alguém recebe alguma coisa, e não entende, o maligno vem e arranca o que foi plantado em seu coração. O inimigo, ele tenta nos confundir, ele tenta arrancar a palavra do nosso coração. Satanás quer nos neutralizar, ele quer impedir que a semente cresça e dê frutos na sua vida. Ele vem atacar com acusações. Aleluia. Sabe que quando eu decidi seguir o Senhor, eu não vou contar muito meu testemunho aqui, mas eu estava sentado na frente da minha televisão, da minha casa, e eu, desde os 11 anos de idade, eu fui envolvido com drogas e coisas assim. Eu era um guri bem mundano. E um dia eu estava sentado na frente da minha casa, eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 25 anos de idade. Estava passando na televisão que dizia assim, libertação. E aquilo ficou na minha cabeça.
uma semente que foi plantada. E eu fiquei pensando naquilo, e naquela noite eu me coloquei assim, sem ter entendimento de nada, de Bíblia, de nada. E eu me ajoelhei na sala de casa para buscar Deus. E hoje eu entendo, com um pouquinho mais de maturidade, que Satanás ali estava. Porque enquanto eu me ajoelhava e tentava orar, eu pensava na minha mente: Deus não vai vir. Deus não vai vir. Não adianta eu orar. Não adianta eu tentar buscar Deus, não adianta, Deus não vai vir. O inimigo tentando neutralizar o plano de Deus. Hoje eu entendo, irmão. Eu senti uma opressão tão grande, que eu falava com medo. Eu tinha medo. E eu ia dormir, pastor. E eu fiz isso, pastor, durante uns 5 dias. Muitas vezes drogado. Botava minha esposa dormir, a minha filha pequena que está ali dormir. E ficava na área de casa. E elas iam dormir, eu ia lá e me ajoelhava. E por 2, 3 minutos eu me ajoelhava e pedia para Deus. Eu não sentia nada, irmãos. Não sentia nada. Só que na minha insistência e na minha perseverança, pastor, eu fiz isso um dia pela última vez. E eu não senti nada naquela noite. Nada. E acordei de manhã cedo para ir para o trabalho. Entrei no banheiro de casa para lavar o rosto, para ir trabalhar. Abri o meu telefone, meu Facebook. Estava tocando um louvor. Aquele louvor assim, ele cantava só: Yeshua, Yeshua. E eu chorei. Eu senti Deus ali. Eu tinha recebido algo poderoso. E Satanás estava tentando arrancar de mim. Porque o jovem que está aqui, Satanás é violento. O diabo é violento. Se nós der espaço para ele, ou der a oportunidade para ele destruir a nossa vida, ou impedir que a palavra de Deus cresça no seu coração, ele vai fazer. E se a gente não tiver uma posição firme, não sermos firmes, constantes em Deus, nós não vamos vencer. Nós vamos ser destruídos, Ezequiel. Aleluia. Josué, capítulo 1 e verso 7 diz assim, ó: somente seja forte, aleluia, e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, e você não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, prosseguindo para o alvo, para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Como ter força, ou como ter as armaduras que vão nos dar a proteção para vencer os ataques do inimigo. Porque sozinho nós não conseguimos. Sozinho, irmãos, nós não somos capazes de vencer. Nós não temos essa capacidade de vencer. Nós não temos força. E o que faremos? A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, verso 38. Diz assim, ó: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Quando você recebe o
pela vida. Quando Moisés foi chamado por Deus para ser aquele que tiraria o povo de Israel do Egito, Deus mandou que cada família naquela noite matasse um cordeiro e com o sangue daquele animal colocasse no umbrais das portas das casas, para que o espírito que Deus enviaria para o Egito, o espírito de morte que mataria todos os primogênitos do Egito, não pudesse entrar, não pudesse ter acesso à casa dos israelitas. Aleluia. Então, quando você recebe o nome de Jesus, quando você desce as águas no nome de Jesus, você está revestido. Satanás não tem mais acesso à nossa casa, à nossa vida. Muitos podem dizer, e muitos dizem aí fora, e eles te dão uma receita que não é o sangue de Jesus. É verdade. É verdade. A palavra de Deus nos diz, se eu não me engano, ali pelo livro de Hebreus, que é pelo nome de Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Aleluia. Então, quando você desce as águas, quando o pastor invoca o nome do Senhor Jesus Cristo sobre o ato batismal, você está sendo selado pelo sangue. Você está aplicando o sangue de Jesus na sua vida. Só que a palavra diz no livro de João, capítulo 3, Jesus disse: ó Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, um fariseu da época, que chegou diante de Jesus e disse: Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Jesus disse: ó Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer da água, batismo em nome de Jesus, e não nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito, não vai entrar nos céus. Não vai entrar nos céus. Não vai entrar nos céus. Por isso que ele disse: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, depois de batizado em nome de Jesus, de receber uma parte dessa armadura, nós precisamos receber o dom do Espírito Santo. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo não é o pastor que faz. Aleluia. Não é o pastor que faz. Esse quem faz é Jesus. Esse quem faz é Jesus. E esse, como recebe esse batismo, irmão? Esse batismo, por experiência, te digo, você recebe pedindo. Você recebe ele clamando: Senhor, Senhor, me enche, me enche do teu Espírito. É assim que faz. Esse batismo depende da nossa atitude. Eu não recebi, eu não sou perfeito, irmão. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito também. Mas uma coisa, uma atitude, irmão, nós precisamos tomar. Nós precisamos ter uma posição. Eu gosto muito, e na maioria das vezes eu falo isso, acho que os irmãos às vezes estão bem enjoados de escutar lá na igreja. Eu sempre digo que quando o cego ou o paralítico estava no chão, e Jesus passava e Jesus curava muitos, e fazia muitos milagres, mas o paralítico estava lá no chão sentado. O paralítico não ficava, ou o cego não ficava quieto, pensando na mente dele: Senhor, não era assim. Não era assim. Sabe como é que ele fazia? Ele estava assim. Aí Jesus passava ali e ele gritava: Jesus! 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 Aí Jesus vinha aí: seja curado.
ela prega o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Você pode estar se perguntando isso aí. O batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 10, verso 19 diz assim: ó, eis que vos dou o poder. O batismo com o Espírito Santo é poder. É poder. Você agora, em nome de Jesus Cristo, irmãos, preciso falar algo aqui, tem coisas que eu estou falando aqui que não está na minha anotação. Aleluia. Quando você recebe o nome de Jesus, o sangue de Jesus, você recebe a armadura. Você está protegido, você está guardado. Satanás, ele pode até te atacar. Como aqueles jogadores atacam aquele homem que avança. Ele avança e os adversários o atacam, mas ele não sai de lá quebrado, porque ele está revestido, ele está guardado. Mas agora, se ele não tem ânimo, se ele não tem a causa, se ele não pensa, mas eu preciso agora me levantar, eu preciso continuar, eu preciso avançar, eu preciso ganhar esse jogo, porque eu posso ter certeza que tem pessoas aqui que na maioria das vezes tem uma mãe descrente, tem um pai descrente, tem um filho descrente, tem alguém na família, um amigo que deseja que também venha para o Senhor. Poder. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Vem o homem. Aleluia. Eu quero trazer algo aqui sobre esse homem. Martin Luther King. A maioria de nós que já deve ter ouvido falar desse homem. Ele disse uma frase. Ele disse assim: ó, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Eu também me sinto assim. Não sei se você também se sente assim. Ainda eu não sou quem eu deveria ser. Eu me sinto assim também. Mas graças a Deus, eu já não sou mais quem eu era. Ei! Ei, pastor! Você não é mais aquele mano? Você não é mais aquele jovem! Ezequiel, um dia, estava com uma corda no pescoço para se enforcar. Mas hoje ele pode dizer: você tem orgulho nenhum. Hoje eu sou líder de jovens. Hoje eu ministro do IBIM lá da igreja. Hoje eu não estou mais com uma corda no meu pescoço. Por quê? Eu recebi um passe, eu recebi a palavra e eu guardei ela no meu coração. Foi fácil, Ezequiel? Não foi. Foi fácil desenvolver. Não foi fácil. Para mim também não foi. Esse homem Martin Luther King, ele foi um pastor jovem, batista e líder de um movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele se tornou uma das figuras mais importantes da luta contra a segregação racial e a discriminação, defendendo a igualdade entre brancos e negros por meio de protestos pacíficos e não violentos, inspirados nos ensinamentos de Jesus Cristo e nas ideias de Mahatma Gandhi. Foi preso diversas vezes. O inimigo neutralizou ele diversas vezes, como consequências por suas lutas ou posição que tomava. Organizou e liderou diversos movimentos e manifestações pacíficas. O mais famoso foi a Marcha sobre Washington, onde ele proferiu assim, um célebre discurso que tinha como título: Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Mais tarde ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964 pelo seu esforço em promover justiça e paz. Sabe que quando eu estava tirando essa mensagem, eu senti de
de pregar ela para dois grupos. Aleluia. Tá? Para dois grupos. Eu sei que aqui tem pessoas que estão começando a fé. Aleluia. Só que eu sei que aqui também é uma igreja que está aqui nessa cidade de Venâncio Aires. E que essa igreja foi posta aqui, não pela vontade do pastor Marcos, mas pela vontade de Deus. E eu sei que a causa do Evangelho é uma causa difícil, árdua, mas poderosa, maravilhosa, que transforma vidas, que muda histórias. E eu gosto que o apóstolo Paulo disse assim: independente de tudo, olha, independente que eu esteja preso, eu sei que ainda eu não concluí aquilo que eu devo fazer, mas uma coisa eu faço, uma atitude eu tomo, eu vou prosseguir. Glória a Deus. Eu vou prosseguir. Mateus capítulo 6 e verso 18 diz assim, ó: pois também eu te digo, Jesus falando ao discípulo Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, pedra ou rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não digo, pastor, as pessoas que ajudam o pastor aqui, eu estava observando aqui esse grupo que apoia essa obra. Está vendo meu irmão? Como é o nome do irmão? Paulo, André e a esposa e os irmãos louvando. Eu estava vendo que eu devo imaginar, posso estar errado, mas pela maneira que Satanás age, pela maneira que ele agiu comigo lá no início, pela maneira que ele agiu com o irmão Ezequiel, e que eu tenho certeza que ele às vezes põe setas na sua cabeça. Ele diz que não vale a pena, ele diz que não vale a pena ser teu senhor, que é muita renúncia, que às vezes a igreja é coisa de louco. Satanás é muito estúpido. Às vezes ele não vai se apresentar como um demônio. Às vezes ele vai se apresentar como uma brisa suave, um inimigo oculto. Às vezes ele vai usar alguém para te desanimar. Ele vai usar alguém para colocar coisas na sua mente, para você desistir, para você entregar o jogo. Ele vai fazer isso. E eu posso imaginar que às vezes ele veio e ele diz: a igreja não vai crescer. Diz: as pessoas não vão vir. Como ele dizia para mim, e colocava na minha cabeça: esse trabalho, esse departamento aqui não vai crescer. Vamos para outro lugar. Mas Jesus disse: eu vos dou o poder. Aleluia. Eu vos dou a autoridade. O apóstolo Paulo disse: eu não alcancei ainda. Eu não alcancei ainda. E hoje nós estávamos conversando e uns dias para cá, depois daquele evento de Campos Borges, irmãos, Deus falou algumas coisas comigo naquele lugar. E às vezes nós temos pensamentos limitados na nossa cabeça. Aleluia. Nós pensamos, nós imaginamos que nós não somos capazes de conseguir certas coisas. Que nós devemos nos contentar, ou devemos aceitar ser perdedores. Mas sabe que eu creio que a igreja verdadeira, apostólica, do nome de Jesus Cristo,
Pastor, tem coisas grandes para essa cidade. Sabe que eu sei. E eu sei que ainda não estou. O apóstolo ele disse assim, mas que eu julgo que eu não tenho alcançado, mas que nós vivamos segundo aquilo que já alcançamos. Por exemplo, eu sei que ainda eu não alcancei o que o pastor Marcos alcançou, ou o que o meu pastor Alcido alcançou. Eu sei que eu não estou no nível que eles estão. Eu sei disso. Eu sei, jovem. Mas nós, como jovens, como igreja, devemos ter em nossa mente, em nosso pensamento, devemos imaginar ou planejar coisas grandes. Eu tenho sentido de pregar isso. E essa mensagem eu não vou pregar isso aqui. Mas nós temos que parar com essa ideia de que isso aqui está bom. Já nós temos EBD para 2 e 2 já se batizaram, tá legal, vamos encerrar aqui. Que era o que nós estávamos pensando lá. Aleluia. Mas agora Deus ele começou a trazer. Ele começou a trazer e eu pude ver que às vezes a gente está errado, a gente tem pensamentos e sonhos, às vezes coisas absurdas, pastor. Coisas absurdas. Alguém me perguntou lá e disse, irmão, o que tu planeja? Eu disse, pastor, loucura! É loucura! Coisa de louco! Coisas impossíveis! Pastor, é que eu não tenho condição zero de alcançar. Mas sabe que eu trabalho com pintura de cunha. E às vezes eu estou lá no meu trabalho, eu estou orando e às vezes buscando Deus, orando e ouvindo louvores, e ouvindo pregações, e ouvindo mensagens, e começa a vir pensamentos e sonhos e coisas malucas. E lá no congresso do evento dos jovens, o pastor disse, falou algumas coisas lá de louco, e eu fui lá. Por um momento eu hesitei, eu fiquei, eu devo estar, Ricardo, meu Deus, eu fiquei assim, travei. E daí eu disse, não, eu sei, eu sei colocar a educação. E fui lá. E Deus falou comigo através da vida daquele homem. Ele disse, ei jovem, entende agora? Por que Deus coloca essas coisas na tua cabeça? Aleluia. Ei, eu posso. Eu te dou um incentivo aqui. Te dou um incentivo aqui. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 55 e verso 8. Diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Tem traduções que dizem os meus projetos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, quando Acabe era um rei do Antigo Testamento, que estava posto como rei sobre o povo, e ele era influenciado por uma mulher chamada Jezabel. E ele levou o povo a cair em pecado, em idolatria. Só que Deus levantou um homem
chamado Elias. A igreja é Elias aqui nessa cidade. Quantos habitantes tem aqui nessa cidade, pastor? Mais ou menos, quantos habitantes? 75 mil habitantes. Sabe que se levantou esse homem Elias, e ele era um homem que tinha uma palavra forte. E eu gosto muito, porque quando Acabe viu Elias vindo, ele disse: meu Deus, Acabe representa Satanás, o diabo. Meu Deus, a palavra diz que Elias vinha com roupa de pele de animal e um cinturão posto em seu peito, era visto como louco. Como louco. E Acabe dizia: mas quem é esse aí que está perturbando? Está perturbando, Israel. A igreja dessa cidade, na cidade onde eu estou, ou em qualquer outro lugar, onde quer que ela esteja, onde quer que ela vai estar, ela é posta como perturbadora. Perturbadora, o culto na praça. Hoje nós estávamos no culto na praça. Tenho certeza que tinha pessoas lá que estavam incomodadas com o som alto, com o pastor pregando uma palavra firme e forte, e estavam pensando: meu Deus, quem é esse que vai perturbar o meu domingo aqui? Deus santo. Eu vim comer uma pipoca, tomar um chimarrão, e esses loucos também. Nós, amados, todos nós aqui, eu, inclusive, todos aqui, nós devemos, cada um de nós, não deixar somente para que um faça, porque um time, ele vence pela força. Seria muito difícil para o pastor dessa igreja estar aqui sozinho, com a sua esposa. Seria mais difícil ainda. Ele faria, mas o trabalho seria dobrado. Mas Deus colocou pessoas aqui. E eu sinto de falar isso aqui. Eu sinto que Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem coisas grandiosas. Eu não sei o que é planejado para essa igreja, nessa cidade, porque eu tenho certeza que nessa cidade aqui, essa é a única porta. Aleluia! Única porta que tem o sangue de Jesus. Jesus disse, ele deu uma quantidade de moedas para os seus servos. Para um ele deu uma, para outro ele deu duas, para outro ele deu 5. E ele disse: ó, meus servos, peguem essas moedas aqui, esse investimento que eu dei para vocês, e multipliquem isso. E ele disse: quando eu voltar, contextualizando aqui, quando eu voltar eu quero lucro disso aqui, quero lucro. Então, quando ele nos chama, quando ele nos entrega alguma coisa, quando aquele homem do jogo recebe, o time todo está na expectativa de que ele marque um ponto. Às vezes na nossa família nós somos únicos, mas pode ter certeza que na tua família, às vezes tu é a esperança dela. Tu é a única pessoa que pode conduzir eles, pode conduzir eles para a salvação, pode apoiar a igreja, pode fazer parte desse time, fazer parte desse jogo, fazer parte dessa obra, porque nós podemos ter sucesso, podemos estudar e ter um bom emprego, ter um bom trabalho e terminar no inferno. Mas se nós servir a Deus,
servir a Deus. Servir a Deus. Sei que é legal servir a Deus. Sei que custa alguma coisa. Custa renúncias. Custa renúncias. Custa desejos. Custa desejos. Mas a palavra diz que mente nenhuma pensou, imaginou, coração nenhum sentiu, olho nenhum viu que Deus tem preparado para aqueles que amam. Aleluia. Vale a pena. Vale a pena. Jesus disse um dia: servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito será posto. Vamos prosseguir para o alto. Vamos avançar. Vamos ganhar o jogo. Vamos, se for necessário, se for preciso, gritar nas ruas de Venâncio Soares, nas ruas de Novo Hamburgo. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque nós temos um jogo. Nós temos um campeonato a vencer, a ganhar. Os irmãos podem se colocar de pé. Os irmãos podem se colocar de pé. Eu te incentivo a vir até esse lugar. A vir até esse lugar aqui na frente. Aleluia. Porque quando nós tomamos essa atitude de vir aqui na frente,